Bem-vindo ao Projeto Elétrico na Prática, episódio 107. Eu sou o engenheiro Marcelo Oliveira, fundador do curso Projeto Elétrico. Você está aqui acompanhando a série de vídeos Projeto Elétrico na Prática, que a gente aprofunda um método ensinado dentro do curso Projeto Elétrico. Os 4 tipos de projeto que você precisa aprender para explorar bem o mercado de projeto elétrico. São eles: projeto interno, edição coletiva, subestações e fotovoltaico. Então, qualquer semana você vai encontrar nessa série de aulas gratuitas algum conteúdo aprofundando um desses tipos de projeto. Pode ser também, inclusive, no AutoCAD ou principalmente no Revit, que é a nova forma de fazer, de elaborar e de pensar a engenharia elétrica e os projetos elétricos. Seja muito bem-vindo a esse canal. Se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana tem um conteúdo novo aqui para você de qualidade, que tudo tem um único objetivo: fazer você aplicar esses conceitos, se diferenciar no mercado e triplicar sua renda com o projeto elétrico. Se é isso que você tem interesse, você achou o canal certo. Então hoje a gente vai falar sobre demanda contratada. Tudo você tem que saber sobre demanda contratada aos olhos, à luz da resolução 1000, a nova resolução da ANEEL, que a gente precisa estudar bastante, aprofundar muito os nossos conhecimentos nessa resolução. Lembrando que se você tem interesse em participar do curso Projeto Elétrico, aqui embaixo desse vídeo, o primeiro link que você vai encontrar é um link para fazer um cadastro e ser avisado da próxima turma do curso Projeto Elétrico. Estamos aqui no momento dessa aula, no mês de março de 2022, então no final do mês tem uma turma nova chegando e você precisa, para saber sobre essa turma, para saber os detalhes, o conteúdo, valores e tudo mais, basta você se inscrever no link que está aqui abaixo desse vídeo. Então clica aí, se inscreve, que em breve você vai ter a oportunidade de entrar e fazer parte da família do curso Projeto Elétrico. Você será muito bem-vindo, com certeza. Então, sem mais demoras, roda a vinheta e vamos direto para a aula de hoje. Então vamos começar a aula com um pouco de contexto. Aqui você está vendo então na tela o método CPE, o método do curso Projeto Elétrico, CPE. Aqui nesse método você vai encontrar os 4 tipos de projeto que eu já falei, também o Revit, o marketing magnético para conseguir atrair clientes e a base de todo o método, que é trabalhar o nosso perfil profissional, perfil empreendedor. Hoje especificamente a gente está falando de demanda contratada, então nós vamos dar um zoom nesse método. E ele se aplica muito ao assunto do projeto de subestação. Quando você pensa em demanda contratada, você pensa logo em subestação. Mas entenda uma coisa: esse método, esses 4 tipos de projeto que você vai aprender dentro do curso Projeto Elétrico, não estão aqui por acaso. Eles se relacionam. Então não está presente o assunto de demanda contratada, não está presente só na subestação. Está muito ligado também com os projetos fotovoltaicos, principalmente se você tem interesse de fazer projetos fotovoltaicos maiores, os projetos de mini geração, e não apenas os de micro geração. Então você tem que ter esse conhecimento de base. Essa aula de hoje vai te ajudar muito a entender os projetos fotovoltaicos que estão presentes no grupo A. E eu vou embasar todo o conhecimento que você tem que ter sobre demanda contratada na nova resolução da ANEEL, a resolução 1000. Essa resolução veio em substituição da 414. Tivemos muitos anos aí estudando e aplicando a resolução 414, aquela resolução que dita sobre condições de fornecimento de energia. Então, agora, a partir do finalzinho do ano passado, a gente tem a resolução 1000. Marcelo, mudou muita coisa? Não, não mudou muita coisa. Se você tem um conhecimento profundo da 414, você continua tendo um conhecimento profundo da resolução 1000. Porém, eu recomendo que você, claro, estude a nova resolução. Tem alguns termos que estão ditos de forma mais simples. Tem algumas coisas que estão mais claras. Está preto no branco. Antes era uma interpretação e agora na resolução 1000 já está bem claro. Então foram poucas mudanças, mas é importante a gente estar por dentro dessas mudanças, tá? E a aula de hoje então vai ser baseada nessa nova resolução, resolução 1000, e eu vou começar mostrando para você aqui as definições. Vamos revisar aqui as definições sobre demanda contratada. Vamos começar pelo começo, né? Demanda
Média das potências elétricas ativas ou reativas. Você pode ter demanda ativa ou você pode ter também demanda reativa. Muita gente não sabe disso, se complica com relação a isso. Ora, demanda você tem que entender como se fosse um espaço na rede da concessionária, na infraestrutura da concessionária que você quer usar, que você vai pagar para usar, que você vai pagar como se fosse um aluguel. Imagina o condutor, imagina o círculo, uma seção do condutor. Tem um pedaço desse círculo, uma fatia dessa pizza, que você quer alugar. Você vai dizer, olha, esse pedaço aqui é meu, eu quero esse pedaço para mim, porque esse pedaço aí, esse volume de energia que vai passar por esse pedaço, é meu. É para atender o meu comércio, a minha loja, a minha indústria, seja o que for. E agora pense bem, a energia ela vai ocupar realmente um pedaço dessa infraestrutura. E pode ter também energia ativa e reativa. Inclusive, se você usar demais energia reativa, ocorrem as famosas multas por excedentes reativos. Então, é realmente também um espaço que a energia reativa ocupa. Então, se você tem que contratar uma demanda, você está contratando uma demanda ativa. E como é que você sabe qual é a demanda reativa que você está contratando? Ora, a resolução já deixa claro que o fator de potência de base para as concessionárias é de 0,92. Então, se você contrata uma certa demanda ativa em kilowatts, pode ter certeza que se você aplicar o fator de demanda de 0,92, é o valor de demanda reativa que você está de quebra, né, de consequência, contratando. Inclusive, é comum na concessionária vir discriminado o valor da demanda reativa que você também está sendo cobrado. Tá? Então, tem demanda ativa e demanda reativa. Vamos continuar com a definição. Demanda é a média das potências ativas ou reativas injetadas ou requerida do sistema elétrico. Agora, isso aqui é uma novidade. Vê essa palavrinha, injetada. Porque antes a gente estava muito focado aí na questão do requerimento, da solicitação, do consumo de energia. Agora a resolução já está abrindo mais para a questão da geração distribuída. Ou seja, todo consumidor pode injetar ou pode requerer. Pode consumir do sistema ou pode injetar no sistema. E injetando ou consumindo, isso é demanda. Em um intervalo de tempo específico. A gente vai ver que esse intervalo é integralizado ou contabilizado em 15 a 15 minutos. Então, entendemos o que é demanda. Agora vamos ver a demanda contratada. Deixa eu colocar uma canetazinha aqui para ficar mais fácil de chamar a atenção de vocês. Vamos agora falar da demanda contratada. O que é a demanda contratada? Potência ativa. Veja que aqui não se fala de reativo, só se fala de ativo. Então, a demanda contratada, obrigatoriamente, kilowatts, é ativa, demanda ativa. O que mais? Continuamente disponibilizada pela distribuidora no ponto de conexão. Beleza, então demanda contratada é um valor de potência ativa que a concessionária se obriga a entregar, faça chuva ou faça sol, para o determinado cliente. Então, você vai dizer, você vai fazer um contrato, um combinado com a concessionária. Olha, eu quero 100 kW. Eu preciso de 100 kW para rodar minha fábrica, para rodar minha empresa, meu shopping, seja o que for. Eu preciso dessa demanda, dessa energia. E agora, quando a gente fala de energia, gente, energia é potência no tempo. Lembra da formulazinha lá da 8ª série? Pois é, energia é potência vezes tempo, ok? Potência ao longo do tempo. Então, quando você fala de uma potência em kilowatts, se você adicionar o fator tempo, potência no tempo, você tem energia. Se você não está adicionando tempo, então é porque você está pensando em algo instantâneo. Então, essa demanda é instantâneo, kilowatts é instantâneo. Tira uma foto da instalação do teu cliente. Nesse instante, a quantidade de potência que ele está consumindo ou injetando na rede, isso aí é a demanda instantânea. Tá? Então, quando você fala da demanda contratada, eu quero 100 kW. Eu estou falando que a cada instante eu posso pegar da rede 100 kW, no máximo 100 kW. Se for o contrário, se for injeção, geração de energia, a cada instante eu posso injetar na rede da concessionária 100 kW. É instantâneo, tá? É instante, é potência. Beleza, então aí você entende que se você considerar isso ao longo do tempo, você adiciona o fator tempo, aí você tem a energia.
potência no tempo. Veja bem, isso fica muito claro quando a gente fala aqui da definição da demanda medida. Qual vai ser essa demanda medida? Lembra que eu falei da foto? Pois é, como é que funciona isso? Olha, maior demanda de potência ativa injetada ou requerida do sistema. Maior demanda de potência ativa. Maior em quanto tempo? Verificada por medição integralizada de 15 em 15 minutos. Integralizado quer dizer aferido ou considerado. Integralizado, ou seja, verificado a cada 15 minutos. Eu tenho um intervalo de 15 minutos. Dentro desse intervalo eu vou ver qual foi a maior demanda. Foi 110. Então pronto. Nesse intervalo foi 110. Então 110 é a demanda nesse intervalo. Aí você tem, durante todo o período do faturamento, ou seja, um mês, um ciclo de um mês, você tem aí tudo isso sendo verificado. E aí a maior demanda verificada, a maior potência verificada, a maior potência ativa verificada vai ser a demanda medida. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Vamos lá. Veja aqui esse gráfico. Eu tenho demanda e aqui eu tenho tempo. É o finalzinho. Um mês aqui. Entenda que cada pico que eu colocar aqui vai ser uma foto da instalação do seu cliente, tá? Então fui lá, tirei uma foto, em determinado instante ele estava utilizando isso aqui, ó, de potência instantânea em kilowatts. Vamos colocar aqui uma escala, aqui é 50 e aqui é 100. 50 e 100. Beleza. Ótimo. Fui lá, tirei outra foto, ele estava aqui. Fui lá, tirei mais uma foto, ele estava bem aqui, bem pouquinho. Nesse instante aqui ele estava usando pouquinha potência instantânea. Aqui ele estava usando um pouco mais de potência instantânea. Aqui ele estava usando 50. Cheguei uma hora aqui que ele tirei uma foto e ele estava usando mais de 100. Olha só. 120, vamos supor. E depois eu fui tirei outra foto e ele estava usando uma média aqui mais ou menos. Ok. Neste período, qual vai ser o valor de demanda medida? Demanda medida. Eu vou até trocar de cor aqui, ó. Veja que ele vai pegar a maior demanda de potência ativa, ou seja, ele vai pegar essa medida aqui, ó. Foi a maior demanda de potência ativa nesse período. Então, vamos lá, vamos colocar aqui que foi 120. Então, a demanda medida no período foi nesse período 120 quilowatts, tá, gente? Quilowatts. A demanda nesse período foi 120, ele vai ser cobrado por 120. Agora, olha que interessante. A gente tem que ter também a demanda contratada, que é o assunto da aula de hoje. Então, esse cliente ele deve ter uma demanda contratada. Eu vou colocar aqui de verde a demanda contratada dele. Vamos supor que a demanda contratada dele é 100. Então, independente se ele fosse, ignorando esse período aqui, que foi o maior, se ele usasse só isso, ou só isso, ou só isso aqui, ou só esse aqui, ele iria ser cobrado sempre pelo valor contratado, que é 100. Agora, como ele passou um pouco aqui, ó, ele registrou 120, foi medido 120, e ele tem contratado 100. O que é que acontece? Ultrapassagem. Ele ultrapassou daqui até aqui. Isso aqui foi uma ultrapassagem de demanda. Ele tem 100 contratado, mas ele usou 120. Então, ele passou do contrato dele. Ele vai pagar excedente. Ele vai pagar um valor mais caro por esses 20 kW de demanda que foi excedente do contrato. Ficou claro, gente? Então, olha só. Algumas reflexões para a gente fazer aqui para concluir as definições. Veja bem que a gente está falando do intervalo de 15 minutos. Então, a cada 15 minutos eu tenho um registro. Gente, preste atenção, muita atenção. Vamos pensar aqui nos 15 minutos. Ó. Vou colocar aqui uma canetinha mais escura de novo. Veja bem, agora eu tenho aqui a demanda, certo? E agora eu tenho aqui os 15 minutos. Olha só, a cada instante eu uso esse montante aqui de demanda. Uso esse, uso esse, uso esse. Aí aqui eu venho e uso o mais alto. Veja que o total aqui é 15 minutos, tá? Daqui, do zero até ali é 15 minutos. Eu uso esse aqui, depois eu uso o maior, depois eu uso o menor, depois eu uso quase nada, depois eu uso o maior. Ok. Dentro dos 15 minutos eu vou pegar sempre o pior caso, que foi esse aqui, o mais alto. Ok. Então, gente, a cada momento que eu atinjo um pico de potência, ou seja, de cargas ligadas ao mesmo tempo, eu estou pensando na demanda. Então, se tiver condições de você orientar o seu cliente a ligar menos máquinas simultaneamente, ou menos iluminação simultaneamente, ou menos ar-condicionado simultaneamente, ou menos máquinas de aquecimento,
forno, alguma coisa assim, simultaneamente, melhor. Porque veja bem, esse pico que ele teve aqui poderia ser dividido. Imagina que ele tem esse cuidado com a demanda, certo? Então, colocar uma cor aqui, por exemplo, de vermelho, ele pega esse pico aqui e esse pico aqui, divide em dois. Um aqui e um aqui. E esse pico mais alto ele divide aqui e um aqui. E esse mais alto também ele quebra mais uma vez em dois. Um aqui e um aqui. Veja bem, dessa forma a demanda dele ficou aqui, ao invés de ficar aqui. Então ele pode economizar com relação a isso. Existe no mercado os controladores de demanda. É exatamente isso que esse equipamento faz. Ele fica controlando, não permitindo a entrada de equipamentos elétricos de forma simultânea para não crescer demais a demanda que ele vai ser cobrado. Fique atento a isso. Isso é uma forma de você tentar ajudar o seu cliente. De repente ele está com uma demanda contratada muito alta e ele tem condições de gerenciar melhor as suas cargas e ele consegue diminuir essa demanda contratada e isso é um custo fixo mensal que ele vai estar diminuindo. Apenas remanejando a forma que ele usa a energia elétrica. Agora, é claro que tem clientes que não têm condição de fazer isso. Imagina, por exemplo, um frigorífico. Não dá para ele ficar desligando câmara fria e ligando de novo. A carne derrete, estraga e aí ele tem prejuízo. Então, claro que isso aqui vai de caso a caso. Mas fique atento, trabalha muito bem aqui. Olha, tudo isso aqui que a gente está falando é definição. Definição que muitos de vocês podem até pensar em pular e nem ler. Mas, gente, entenda isso aqui, porque às vezes a base faz a diferença. É a base. Então vamos construir conhecimento sólido desde a base. Isso aqui é o básico que faz a diferença. Então, fique pensando muito nisso aqui para lidar com clientes de vocês, tá bom? Beleza? Ficou claro as definições. Então vamos adiante. Veja aqui uma obrigação dos consumidores no artigo 8º. Consultar previamente a distribuidora ou concessionária sobre o aumento da carga ou geração instalada que exigir elevação de potência injetada ou da potência demandada. Ou seja, a demanda contratada, quando você vai fazer uma alteração ou incluir um novo contrato de demanda, um novo cliente do grupo A, obrigatoriamente existe um processo que a gente chama de consulta prévia. Análise prévia, análise de viabilidade técnica. O processo pode ter vários nomes. A sua concessionária pode ter um nome diferente. Na Enel, por exemplo, se chama de avaliação de viabilidade técnica, AVT. Ou seja, é uma consulta prévia, nada mais é do que uma conversa com a concessionária para você saber, olha, eu preciso colocar aqui, nesse ponto da sua rede, uma certa demanda, uma certa potência demandada, ou também uma potência injetada. Veja que a gente está sempre falando aqui, principalmente essa resolução 1000, muito claramente falando sobre geração e consumo ao mesmo tempo, tá? Então, ela fala de injetada e ela fala de demandada. Sempre pensando no consumo e na geração. No consumo e na geração. Falando de demanda contratada, né? Demanda contratada, que eu falei para vocês, a subestação, fotovoltaico. Subestação, no caso de potência demandada, fotovoltaico, no caso de potência injetada. Não importa qual dos dois casos, você sempre tem consultas prévias. Então, fique atento a isso. Avise o cliente. Antes mesmo do cliente se tornar seu cliente, você já pode estar conversando com ele, ajudando ele nesse processo de consulta prévia. Porque essa consulta prévia vai dizer lá na frente se vai ter que ter reforço de rede ou não. Isso envolve grana, envolve bolso do seu cliente, lá na frente. Então, se você puder dar essa consultoria prévia para o cliente, ajudar ele a conseguir esse processo, mesmo sem cobrar, você vai estar fazendo um bem danado para o cliente, vai estar ativando aí o senso da reciprocidade para com o seu cliente e isso vai gerar coisas muito boas para você, vai fazer você fechar mais negócios, com certeza. Fique atento a isso aqui. Isso aqui está no artigo 8º, se mantém na resolução 1000 aí da ANEEL, o processo claramente, né, que é obrigatório, tem que ter, da consulta prévia para a concessionária. Quando você tem um montante, uma demanda contratada, seja para consumir ou para gerar, uma demanda contratada, você precisa consultar a concessionária para saber como é que está as condições da infraestrutura, da subestação, da rede, desde a subestação da concessionária até o ponto que você quer ligar, a concessionária vai ter que analisar todo esse trecho para poder lhe dizer se pode conectar ou não pode, se vai ter que ter reforço ou melhoria na rede ou não. E se tiver reforço ou melhoria na rede,
Quem é que paga? Quem vai pagar financeiramente? Quem é que é responsável financeiramente por essa obra, por esse reforço? Bom, aí é um assunto para uma outra aula inteira, que inclusive já está prontinha para você aqui no nosso canal. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui uma aula, se você não viu ainda, uma aula inteira sobre esse assunto. Quem é que paga o reforço, as obras na rede, quando é necessário? Clique aqui na descrição do vídeo que você vai procurar e vai achar o link para essa aula que eu vou deixar aqui para você, tá bom? Agora vamos pensar qual é a influência dessa demanda contratada na questão de conexão com a rede da concessionária. Estamos falando aqui sempre do grupo A. Sabe qual é a consequência? Olha só. Se for a demanda contratada menor ou igual a 2.500, guarda esse número aqui que ele é importante, tá? 2.500 kW. Se for menor ou igual a 2.500, você vai ter uma tensão de conexão menor que 69 kV. Maior ou igual a 2.3 e menor que 69 kV. Talvez é 11,4 kV, talvez é 13,8 kV, depende muito da sua região de concessão, da tensão que você tem na sua região, tá? Quer dizer que se você tem demanda contratada menor ou igual a 2.500, você vai estar conectado na média tensão, abaixo de 69 kV. Agora, se você for com uma demanda contratada maior que 2.500, você tem que se conectar numa tensão maior que 69 kV, classe 75 kV na distribuição, ou seja, você vai ter subestações de 69 kV. Grandes indústrias de médio para grande porte, já estão nessa classe aqui. Ou seja, não é difícil você chegar numa indústria que vai ter aí uma demanda de 2.500, 2.600, 2.700. Não é difícil. 2.500 kW. Agora, claro, clientes menores, shoppings, hospitais, clínicas, salão de beleza, pequenas indústrias, padaria, açougues, colégios, escolas, têm potências menores do que 2.500. Mais ou menos aí, em média de 300 kW, 500 kW, uma indústria pequena. Então, olha, você vai ter a maioria dos clientes nessa classe aqui de 13,8 kV. A rede de distribuição nessa tensão. Então, você vai ter as subestações menores aí de 13,8. Quando você tem um cliente que cresce, né? Você começa uma indústria começa com 500 kW. Depois ele passa para 1.000. Aí vamos supor que ele vai dobrar a produção. Facinho ele vai chegar aqui nesses 2.500. E ele se torna uma indústria então de grande porte. Você vai projetar para ele agora uma subestação de 69 kV, que são aquelas subestações já maiores ao tempo, com transformadores maiores, com instrumentos diferentes, TCs, TPs, enfim, é um projeto bem diferente do projeto que você está acostumado a ver de subestação abrigada de 3,8. Então, se atente a esse limite. 2.500 kW de demanda contratada, é contratado, tá? Não é carga instalada. É demanda contratada. É importantíssima a demanda contratada nessa fronteira aqui. Está falando de cliente industrial, de médio para grande porte, de shoppings, de médio para grande porte, fique atento a esse número, 2.500, para saber se a subestação dele vai ser nessa classe de tensão aqui, classe 15 kV, ou na classe 75 kV. Isso aí vai fazer toda a diferença no seu planejamento, na preparação também do projeto, valores totalmente diferentes, investimentos totalmente diferentes, tá bom? Fique atento aí para mais um item importantíssimo sobre demanda contratada. Vamos para frente. Vamos falar agora aqui sobre valores mínimos. É isso mesmo. Agora o artigo 148 da resolução 1000 está falando de demanda contratada mínima. Mínima. Então, o cliente é do grupo A, ele tem um valor de demanda mínimo a contratar. Isso é muito importante você saber também. Dependendo do tipo de cliente, principalmente os que têm mais sazonalidade, eles podem dizer, não, eu quero contratar uma demanda bem baixinha. Eu tenho uma carga de 75 kW instalado, mas eu quero uma demanda muito baixa, de 15 kW, de 20 kW. Não pode. Veja bem o item 3 aqui. Para os demais consumidores do grupo A, inclusive cada unidade consumidora que integre comunhão de interesse de fato ou de interesse de consumidores especiais, ou seja, os consumidores especiais, que são aqueles que se encaixam no ambiente do Mercado Livre, e também outros usuários. Você tem uma demanda mínima, valor mínimo de 30 kW.
Detalhe, 30 kW, veja bem, em pelo menos um dos postos tarifários. Então, ou na ponta ou na fora de ponta, em um dos dois, você tem que ter pelo menos 30 kW de demanda contratada. Então, guarda esse número que é importante também. O cliente não pode contratar menos que 30. E olha aqui no parágrafo primeiro, a contratação de demanda não se aplica à unidade distribuidora do grupo A, que opta pela aplicação de tarifas do grupo B. Então, aqui a gente tem a figura do cliente que é B optante, ou seja, até 112,5 kVA de carga instalada, transformadores até de 112,5 kVA. Ele tem o direito, ele pode optar por ser tarifado no grupo B. Se ele fizer essa opção, não existe demanda para contratar, porque ele vai ter uma tarifação como se fosse do grupo B, ou seja, monômia e não binômia. Então ele não tem demanda, apesar de ter uma subestação. Apesar de ter um transformador de 75 kVA ou de 112,5 kVA, ele vai estar sendo tarifado como se fosse do grupo B. Então não existe demanda contratada. É o que esse parágrafo está falando aqui. E no artigo 149 fala o seguinte, a demanda contratada por central geradora, está falando agora de geração, deve ser o valor por ela declarado de sua máxima potência injetável. Ou seja, você tem uma usina, um terreno que só tem uma usina lá, e a usina é de 100 kW de inversor. Você precisa contratar uma demanda de 100 kW. É o valor, se ela tem 100 kW de inversor, é o valor por ela declarado de sua máxima potência injetável. Olha, a minha usina é 100 kW. Ela só vai injetar no sistema 100 kW. Então, qual a demanda eu tenho que contratar? 150? 300? Não, é 100 kW. Demanda contratada para usinas é igual à potência de geração máxima da usina. A energia que aquela usina vai entregar no sistema, instantaneamente. Tá? Então, se lembre dessa regra. Demanda contratada para usina é igual à potência de geração da usina. Gente, ficou muito claro? Atenção para esse número de 30 kW. Não se esqueçam que existe esse valor de demanda mínima para os seus clientes. Agora tem outro critério que é importante, que a demanda contratada é um critério para uma decisão importante. Vamos ver aqui qual é. Sobre os consumidores livres, para que os clientes possam entrar no mercado livre de energia. Olha o que diz o artigo 160 da Resolução 1000 da ANEEL. O consumidor atendido em qualquer tensão, pode ser 3.8, pode ser 69 kV, beleza. Pode optar pela compra de energia no ACL, ótimo. Desde que a contratação da demanda. Então, é justamente o que a gente está falando aqui. Demanda contratada, importante de novo. Então, tem que ser no mínimo uma demanda contratada para entrar no mercado livre. 2.500 kW era até... Isso foi a partir de julho de 2019. Depois veio 1º de janeiro de 2020 e 1º de janeiro de 2021. Já estamos aqui, olha, em 1º de janeiro de 2022. Já estamos aqui nessa vigência do ponto 4º, tá? 1.000 kW. Então, se você tem um cliente com demanda contratada de 1.000 kW em uma única unidade consumidora, já é elegível a entrar no mercado livre. Quando eu comecei a estudar isso aqui, o número era 2.500, era uma coisa meio distante, era para indústrias maiores. Agora não. O cara pode ter 1.000 kW de demanda contratada e já entra no mercado livre. Gente, 1.000 kW no supermercado tem. Ou, por exemplo, uma escola facilmente atinge isso aqui. Um colégio de grande porte. Então fica atento às oportunidades do mercado de projeto elétrico. É muito interessante isso aqui, gente. E no ano que vem é melhor ainda, que é 500 kW. E detalhe, hoje você pode ter também um cliente, que são os consumidores livres especiais, que somando as unidades, as filiais, matriz e filiais, ele pode ter 500. Se a soma der 500 kW, ele já pode ser atendido no mercado livre. Então isso é muito interessante. Está cada vez mais democrático, está cada vez mais acessível aos consumidores que entrem no mercado livre. E uma vez entrando no mercado livre, quando gerar energia, se torna um autoprodutor de energia. E também vai ser muito interessante, muito mercado para você. Se você está voando um pouquinho nesse assunto, fica a recomendação aqui para você de assistir uma aula, que eu vou deixar o link na descrição. Aqui, ó, na descrição desse vídeo, você vai ver o segundo link da aula de hoje, tá? Segunda recomendação da aula de hoje. Vou deixar uma aula onde eu expliquei tudo
sobre o mercado livre de energia. Mercado livre de energia, segundo link que eu vou deixar para você. E o terceiro eu vou deixar aí a aula sobre autoprodução de energia, os autoprodutores. Como é que funciona isso? Procura aqui embaixo. Calma, agora não, espera. Deixa eu acabar essa aula aqui. Calma, que ainda vai ter muita coisa aqui nessa aula. Vou responder um monte de dúvida aqui de vocês nessa aula. E quando acabar a aula, você está liberado para assistir as aulas que eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Não perca isso. Ok, então já vimos mais uma coisa importante sobre a demanda contratada. Vamos falar agora aqui sobre aquela situação que a gente viu no comecinho da aula aqui, ó, quando o cliente ultrapassa a demanda contratada. Como é que isso é cobrado? Então está aqui no artigo, na seção 7 da ANEEL, artigo 301, você tem aí a ultrapassagem de demanda. Fica atento. Agora não é qualquer ultrapassagem, veja bem, ó, você tem uma tolerância para consumidores gerais de 5%. 5%. Se for uma usina de geração exclusiva, você tem uma tolerância menor de 1%. Mas se for um cliente, consumidor, ele tem uma demanda de ultrapassagem, uma faixa de 5%. Ele pode passar 5% para cima, que ele não vai ter, então, que pagar a ultrapassagem. Passou de 5%, aí ele vai pagar a ultrapassagem. Quanto? Essa formulazinha aqui, que você pode ver como é que está o cálculo dela na resolução da ANEEL, tá? Não se preocupe muito com isso, porque vai vir bem discriminado na conta de energia do cliente quando ele paga a demanda de ultrapassagem. Vai vir uma linha lá dizendo ultrapassagem de demanda. Fique atento. Então, mais uma coisa para você orientar o seu cliente. E aí surge uma pergunta, mas Marcelo, não pode de jeito nenhum ultrapassar essa demanda? Calma que vai ter aí, então, agora algo fundamental, que são os testes e ajustes. Isso aqui já estava presente na resolução anterior, mas agora está muito mais claro na resolução 1000 e vamos explicar isso aqui em detalhes, porque isso aqui, eu considero isso aqui, sem sombra de dúvidas, uma das partes mais importantes dessa aula, tá? Testes e ajustes. Vamos lá. Quando é que se trata disso aqui, ó? Quando você tem o início do fornecimento de energia, ou seja, uma ligação nova de um cliente que é do grupo A, ou quando você tem um acréscimo de demanda maior que 5%. Você tem 100 de demanda contratada. Vou aumentar para 104. Não se considera testes e ajustes, período de teste e ajuste. Porque você não foi mais que 5%. Tenho 100 contratado. Vou agora aumentar para 106. Opa, agora entra o período de testes e ajustes. Ficou claro? Então, o acréscimo de demanda tem que ser maior que 5% para valer isso aqui. Ou num cliente novo. Isso aqui é muito, muito útil num cliente novo, tá? Veja bem, lembra da primeira aula que eu falei, que eu recomendei para você ver, que é quem paga o reforço na rede? Você vai aprender naquela aula lá que o valor que o cliente vai pagar ou não vai pagar depende muito da demanda contratada dele. Quanto maior a demanda contratada dele, menos chance de ter que desembolsar dinheiro para a concessionária para pagar reforço na rede ele vai ter. Então é interessante para o cliente contratar o máximo de demanda possível. Mas também, claro, ele não vai contratar uma demanda muito alta que ele não vai usar. Porque ele vai ter que ficar pagando aquela demanda ali direto, sempre. Então ele não vai colocar uma demanda muito alta que ele vai ter que pagar por isso sempre, só por causa do reforço de rede que ele não quer pagar. Então tem que ter um equilíbrio aí. E aqui entra então o período de testes, porque você pode colocar um certo valor alto, interessante para não pagar reforço de rede, e ao mesmo tempo, depois de um certo tempo, aqui dentro do período de testes, diminuir o valor da demanda contratada. Agora, claro, você vai ver que tem regra, tá? Não é casa de mãe Joana, não. Você não vai colocar lá 300 e depois vai baixar para 50. Não pode. Vamos ver direitinho como é que funciona essa estratégia que eu estou tentando explicar para você, para que você possa aplicar isso para seus clientes também. Aqui no artigo 311, a distribuidora deve aplicar o período de testes para a unidade consumidora para permitir a adequação da demanda contratada e também a escolha da modalidade tarifária. Então, ele pode mudar tanto a modalidade como alterar o valor da demanda contratada. Já vimos aqui que isso se aplica no início e no acréscimo. No artigo 312, muita atenção. Esse período dura 3 ciclos consecutivos, ou seja, 3 meses. Muita atenção para esse período. Então, são 3 meses que você tem possibilidade de alterar a demanda contratada. Porém, aqui tem um parágrafo único dizendo que isso pode ser prorrogado mediante solicitação fundamentada do consumidor. Ou seja, tem que ter uma
justificativa, tem que ter um fundamento. Olha, eu preciso de mais tempo de período de testes por conta de fornecimento de mercado de matéria-prima que atrasou porque o Porto de Santos fechou e aí agora estou precisando de mais tempo. Isso é uma justificativa plausível. Então, pode ser prorrogado se você tiver uma justificativa. Se não tiver, não adianta tentar prorrogar, que não vai ter prorrogação. Então, se acostume com os 3 meses, tá? Atenção para essa informação. São 3 meses, exceto as devidas exceções que você tem que explicar para a concessionária. Dentro do período de testes, você pode ter cobrança de ultrapassagem. Você não está totalmente livre, não. Preste atenção. Dentro do período de testes, quando se dá no caso de início de fornecimento, ou seja, uma ligação nova, se passar mais de 35% do que a demanda contratada, você vai ter cobrança de ultrapassagem. Então vamos ao nosso exemplo. Temos um novo cliente que é uma nova ligação de uma subestação. Vamos supor que ele tem lá 150 kVA. 150 kVA de subestação. Beleza. O cliente vai ter uma demanda contratada de, inicialmente, ele não tem certeza de quanto é que vai ser a demanda contratada. O projetista pode ter até calculado, que a gente vai fazer esses cálculos realmente, para saber mais ou menos quanto é a demanda, mas cálculo é cálculo, realidade é realidade, né? Então, você vai chegar bem perto, mas não tem como saber exatamente. Você só vai saber exatamente quando começar a rodar a fábrica, o shopping, a loja, o colégio do seu cliente, né? Então vamos supor que você foi lá e contratou para esse cliente 80 kW, calculou e tudo mais e contrata 80 inicialmente. Período de testes, roda o primeiro ciclo de faturamento e você vê que foi registrado, foi realmente efetuada a medida de uma demanda, por exemplo, de 90 kW. E opa, e agora, hein? Será que vai pagar a demanda de ultrapassagem? Não, porque está no período de testes. E veja, não foi mais do que 35%. Foi ou não foi? Vamos ver. Faz a conta. 80 vezes 1,35. Estou fazendo a conta aqui, ó, dá 108. Então você poderia ir até 108. Vou repetir a conta para vocês. 80 vezes 1,35, que é 35% além de 80. Tá? Dá 108. Então, 108 era até onde você poderia ir, dada essa demanda contratada de 80, dentro do período de testes. Até 108 você não paga ultrapassagem. Então, se registrou 90, você não paga ultrapassagem. Claro? Muita atenção. Mas você chegou aqui, por exemplo, no segundo mês, registrou 130 kW. Ora, você tem 80 contratado. E naquele mês, usou 130. Então, peraí, está muito longe de 80. Passou dos 35%, porque o 35% era 108. Então, nesse caso, você vai pagar ultrapassagem de demanda, mesmo estando dentro do período de testes. Então, fiquem muito atentos com a escolha dessa demanda inicial aqui. E principalmente por conta desse outro motivo aqui. Ó. O consumidor pode solicitar durante o período de testes novos acréscimos, ok? Fica aí a informação para vocês. Mas isso aqui que é o mais importante. Ó. Ao final do período de testes, você só pode fazer uma redução de até 50%. Não pode colocar uma demanda lá em cima e de repente no final diminuir aí 75% de diminuição. Não pode. Então vamos de novo para números para a gente facilitar nosso entendimento aqui. O cliente tem 150 kVA. Instalado, tá? kVA. Beleza. Ele contratou inicialmente uma demanda, por exemplo, de 100 kW. Olha, eu acho que eu vou usar 100 kW de demanda contratada. Beleza. Aí você vai, por causa dessas 100 kW de demanda, você praticamente não paga reforço de rede. Beleza. Mas vem o período de testes. Primeiro ciclo, você registra 40 kW. Segundo ciclo, você registra 35 kW. Aí vai vir o terceiro ciclo e você registra 30 kW. Aí você pensa, poxa, beleza, o cliente pode ficar com uma demanda contratada aqui de, na média, né, deu 35.
vou colocar 35 para o cliente ficar com a demanda definitiva. Vai poder? Não vai poder. Por quê? Porque é no máximo uma redução de 50%, que daria aqui no caso 50 kW. Você está proibido de deixar a demanda abaixo de 50, porque você começou com 100. E no final do período de teste, você tem que ficar no mínimo com 50. Está preto no branco aí na resolução. Então, cuidado. Se a demanda real do cliente ia ser 35, você não poderia ter começado com uma demanda tão alta. Ah, Marcelo, mas era para pagar menos reforço de rede. Era para ele não ter que pagar o reforço da rede que vai precisar. Mas veja bem, você tem que usar isso com muito cuidado. Muito cuidado. Se você tem uma conta, um cálculo, uma premissa de que o cliente vai precisar de uns 35, 40 kW de demanda contratada na realidade, então você vai começar aqui, por exemplo, com 75 ou com 80, talvez, porque aí se for com 80, no final você pode ficar nos 40. Se for 75, no final você pode ficar com os 35. Então cuidado, tá? Usem com sabedoria essa questão aqui que eu estou ensinando para vocês. Não vão extrapolar a boca do balão aí, não faça isso. Use o conhecimento de forma responsável, tá? Então cuidado. A legislação existe, esse assunto aqui existe, para que realmente o cliente tenha uma flexibilidade nesse caso da demanda contratada. Faz total sentido isso. E você pode flexibilizar, pode usar um pouco mais para pagar menos reforço de rede, pode. Tá? É um critério que você tem direito, o cliente tem direito a fazer, não tem problema nenhum. Então, mas esteja atento a essa redução máxima que ele vai poder fazer aqui também, porque a concessionária está no seu direito também, porque se na verdade ela tiver que fazer um reforço de rede para 100 kW, o cliente vai ter que pagar o equivalente de 100 kW, e depois o cliente só vai usar 35, não está justo para a concessionária. Né? Não está justo para a concessionária. E lembre-se de sempre procurar fazer algo que seja justo. Justo para o cliente e justo para a concessionária. Tá? Então fica a dica aí para vocês, para a forma correta de usar esse período de testes aí. Gente, eu espero que tenha coberto aí grande parte do conhecimento que você tem que ter sobre demanda contratada. E agora vamos responder aqui as perguntas que vocês mandaram durante a semana lá no Instagram do curso Projeto Elétrico. Se você não sabe, o Instagram do curso Projeto Elétrico é muito difícil, é @curso Projeto Elétrico. Então, se você não segue, vai lá agora no seu Instagram, começa a seguir a gente, porque tem muito conteúdo de qualidade lá também, e principalmente, toda semana eu tenho essa troca de informações, um bate-papo com vocês, para pegar as perguntas de vocês e trazer aqui para a aula e responder. Então vamos começar aqui pela pergunta do Yuri Mira. Existe um limite para aumentar a demanda contratada de um cliente em grupo A? Existe um limite para aumentar? Gente, vamos voltar então aqui para um dos primeiros slides dessa aula. Olha só, a gente viu que até 2.500 ele vai ter uma subestação abrigada na classe de 15 kV, na rede de 13.8. Acima de 2.500 ele vai ter uma subestação de 69 kV. Mas nada se fala de um limite. Não, acima de 2.500 o céu é o limite. Tá? Então, Yuri, respondendo a sua pergunta, não existe um limite para aumentar. Só saiba que, se o teu cliente é um cliente de 13.8 ou de 11.4 kV, ele pode aumentar 1.000 kW de demanda, 1.500 kW de demanda, 2.000 kW de demanda, 2.400 pode aumentar, ainda vai estar na classe 15 kV. Passou de 2.500, opa, cuidado que vai ter um grande investimento, porque agora ele vai migrar de classe 15 kV para classe 75 kV, ou seja, subestação de 69, que é aquela subestação de maior porte. Então um investimento muito alto para ele se preparar. Tá? Então fique atento a esse limite. Não é que seja um limite, mas é uma coisa que você tem que saber como critério de decisão para o cliente. Será que vai valer a pena esse investimento para uma subestação desse porte? Então fica aí a dica para você, tá bom, Yuri? Iago B. Alves. Um comércio está desarmando com um disjuntor de 100 amperes. Já precisa de uma? Ele quer dizer uma subestação, né? Precisa ter uma demanda contratada? Olha só, depende bastante da sua região de concessão.
da norma da sua concessionária. O que vai responder essa pergunta aqui para você, Iago, é a informação que vai ter na norma de fornecimento de energia individual, na baixa tensão, ou na rede secundária de distribuição da concessionária. Por quê? Porque essa informação é um critério do cliente individual grupo B. Qual é o limite de fornecimento para o grupo B? Quem responde isso é a sua concessionária. Isso varia muito de concessionária para concessionária. E vai estar onde essa resposta? Aí entra o que eu ensinei para vocês naquela aula que eu falei sobre as normas das concessionárias. Como estudar as normas? Qual é a hierarquia que você precisa aprender e estudar as normas? Então, mais uma aula que eu vou colocar aqui para vocês verem na descrição desse vídeo, tá? A aula que eu falo das normas das concessionárias. Naquela aula eu falo que a primeira norma que você tem que estudar é essa, a de fornecimento individual da rede secundária, tá? Na baixa tensão. Porque lá vai dizer, olha, o limite da baixa tensão é 100, o limite da baixa tensão é 125 ou é 150 amperes. Vai ter lá o número máximo da instalação trifásica, tá? Vamos pensar aqui, por exemplo, essa pergunta que você fez varia muito com a região do Brasil. Se você estiver na região do Nordeste e a tensão de baixa tensão é 380, a fornecimento da rede secundária é 380, 380 vezes 100 amperes, que é o disjuntor do seu cliente, vezes 1,73, considerando que seja trifásico, né? Você vai ter aí 65,740. Tá? 65,740. Isso aqui é KVA, considerando que a corrente é a corrente aparente, né? Então, se você tem corrente aparente, potência aparente, tá? 65,7. 65,7 KVA. Isso já é suficiente para ir para a média tensão? Só por esse número, não. Mas, na sua concessionária, pode ser que já seja regra. Pode ser que 125 amperes, vamos fazer a conta. Faz comigo, ó. 125 vezes 1,73 vezes 380, considerando que está no Nordeste, tá? Se for no Sudeste ou em outras regiões, faça com 220. Você vai ver que em 380, 125 amperes já dá 82 kVA. 82 kVA. 82 ultrapassou o 75, que é justamente o limite da baixa tensão para a média tensão. Então 125 já seria média tensão. Se com 100 amperes está disparando, está desarmando, quer dizer que ele vai ter que aumentar o disjuntor. E para aumentar o disjuntor, vai na classe ali dos 125 amperes, que já é realmente necessário uma subestação. Isso para a região Nordeste. E isso, claro, se estiver realmente assim na sua norma da sua concessionária. Porque, veja bem, vamos fazer a conta com 220, região Sudeste. Olha, 100 amperes vezes 220 vezes 1,73 vai dar apenas 38 kVA. Muito pouco, né? Está longe do 75, que é o limite. Então, se ele vai para um disjuntor de 125 amperes, se for em 220 trifásico, vai ser 47. Então, muito provavelmente, se o seu cliente estiver na região sudeste do Brasil, sudoeste, ele vai ter condições de ir para 125 amperes lá no padrão de entrada e permanecer na baixa tensão. Ok? Então, essa pergunta aí depende da região, depende da norma da concessionária, mas ficou claro aí qual é o critério que você tem que ter, tá? Beleza, Iago? Bora ver a pergunta então agora aqui do Iago e a do Adão. Adão e Iago. Ó, o Adão perguntou assim: boa noite, professor. Todo o C do grupo A deve possuir demanda contratada, a não ser o optante B? Sim, a gente já viu na aula de hoje que sim, tá? Todo C do grupo A, que não é o optante B, ele vai obrigatoriamente ter demanda contratada. E a pergunta do Iago é: quando o cliente vai precisar? Qual o limite do trifásico? Justamente isso, ó. O limite do trifásico, segundo a ANEEL, é 75 kW. 75 kW de carga instalada. Passou de 75 kW de carga instalada, obrigatoriamente ele vai para o grupo A. Obrigatoriamente, respondendo agora o Adão, ele vai ter uma demanda contratada. E obrigatoriamente essa demanda contratada vai ser acima dos 35 kW que nós vimos na aula de hoje. Exceto se o cliente tem a opção de ir para o grupo B. Quando ele tem a opção de ir para o grupo B,
quando ele tem no máximo 112,5 kVA de transformadores lá na subestação, ok? Respondi as duas perguntas então ao mesmo tempo. E ó, esse limite do trifásico que vai responder é a norma do fornecimento individual de baixa tensão, que é para você estudar aí com da sua concessionária. E tem uma aula específica aqui no canal sobre isso. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Beleza, gente? Mais uma pergunta agora do Micael Vieira Barbosa. Como calcular o contrato de demanda de uma empresa? Excelente pergunta. Como calcular o contrato de demanda? Ó, em outras palavras, como calcular a demanda contratada? Gente, a demanda a ser contratada é um critério totalmente do projetista. Tem normas de concessionárias que até dizem como você pode calcular. As normas mais antigas tinham uma rotina de cálculo. Se você procurar na literatura, por exemplo, no livro do João Momed Filho, Instalações Elétricas Industriais, vai ter uma sugestão de cálculo de demanda. Cálculo de demanda, você tem fatores de demanda para iluminação, tomada, maquinário. E aí você vai e soma todas as cargas, calculando, multiplicando carga com fator de demanda, carga com fator de demanda de iluminação, carga com fator de demanda de tomadas, carga com fator de demanda de motores. E aí você soma tudo, no final vai ter a demanda prevista, tá? Isso é uma sugestão de cálculo. Em qualquer literatura que você encontrar, vai ser uma sugestão. Por que sugestão? Porque você, como projetista, é responsável pelo número final. Você que conhece a instalação do cliente. Você que conhece o perfil de carga do cliente. Então é você que tem que definir o cálculo da demanda. Agora eu falei sobre o cálculo, tá? Depois de calcular, você vai definir a demanda contratada. São duas coisas diferentes. Uma coisa é calcular. Outra coisa é definir a demanda contratada. Vamos supor, o cliente tem 300 kVA, tá? De transformador, subestação. Você fez as suas contas no projeto e você viu que uma demanda, a demanda da instalação do cliente total, a demanda geral dessa unidade consumidora, seja um hospital, um colégio, uma fábrica, seja o que for. Você calculou aí que foi 100 kW, tá? Beleza. Aí você tem que agora, você fez o cálculo e deu 100, beleza. Mas agora, para decidir a demanda contratada, é interessante que você tenha uma reunião com o cliente, uma conversa com o cliente, e procure saber, olha, hoje o projeto está apontando para uma demanda de 100, mas você tem alguns planos para o futuro? Você tem previsão de entrar com mais uma máquina? Você tem previsão, dono do colégio, de aumentar as salas de aula? De aumentar o ar-condicionado? Você que é dono do hotel, você tem previsão de aumentar o número de quartos? Aumentar o número de chuveiro elétrico? Tudo isso tem que levar em consideração. E aí você já pode fazer uma previsão, tá? Se o cara tem uma previsão de daqui a 1 mês, 2 meses, aumentar a carga, você tem que considerar essa demanda. E aí, em vez de 100, você vai considerar, por exemplo, 130 de demanda contratada. E por aí vai, tá? Você vai considerar à medida que você entrevistar a realidade do cliente. Então, uma coisa é o cálculo, outra coisa é a decisão da demanda contratada. Você tem que fazer as duas coisas para orientar bem o seu cliente. Gente, com isso, a gente concluiu aqui, deixa eu trocar aqui a minha tela, a gente concluiu a aula de hoje. Fiquei muito feliz de compartilhar com você essas informações. E agora chegou um momento importantíssimo que você pode me ajudar. Sabe como é que você pode me ajudar? Deixa aqui embaixo desse vídeo um comentário do que você achou dessa aula, o que você achou da forma que eu expliquei essas informações aqui para você. Eu estou lendo o comentário de cada um de vocês. Eu me comprometo a responder cada um de vocês também. Então, por favor, comenta aqui embaixo desse vídeo o que você achou dessa aula, o que você está achando dessa série do Projeto Elétrico na Prática, que já está com 107 episódios. Eu vou ficar muito feliz de ouvir o feedback de vocês. E lembrando, mais uma vez, se você tem interesse de participar do curso Projeto Elétrico, nosso programa de treinamento completo, que visa triplicar sua renda com o projeto elétrico, clique aqui no link que está na descrição desse vídeo e se cadastra, que nós vamos ter uma nova turma muito em breve. Um forte abraço para todos vocês, excelente finalzinho de semana
e a gente se vê semana que vem com mais um Projeto Elétrico na Prática. Até mais, turma. Um abraço.